Bom, é aqui, nessa questão, né? Ainda na letra B. Deixa eu buscar. Ainda na letra B dessa questão. Cadê? Aqui. Ele pediu as impedâncias internas, tanto do primário quanto do secundário. Aí aqui, nessa primeira parte, ele calculou a impedância do primário, fazendo aquela relação que eu mostrei para vocês. E no secundário é a mesma coisa, só muda os valores. Então, para a gente encontrar aquele z ao quadrado, no caso o z, que é a impedância que ele quer, seria o quadrado, seria a raiz desse x ao quadrado. Quem seria esse x? O x é esse valor aqui, mais esse y ao quadrado. Quem é o y? É esse valor aqui, que é justamente o eixo real, o eixo imaginário. Isso aí é número complexo. Quem quiser pode pesquisar no YouTube, né, como eu falei, sobre números complexos. Essa relação de real com imaginário. A gente vai estar mostrando para vocês lá direitinho. Aí aqui, na letra Para mim, o C... complicado é isso, porque Oi. Pode falar. para mim o complicado é isso, porque na minha disciplina de matemática não foi passado esse assunto. Aí, devido a isso, eu estou me sentindo prejudicado. Não culpa sua, culpa da escola. Certo. Aí, como tem essa, no caso, essa defasagem de conhecimento, você tenta buscar esse conhecimento justamente com esses meios, né? Com o livro, com vídeos na internet, ou conteúdos na internet, se não gostar de vídeo, enfim. Para poder, no caso, você não sair prejudicado, sei lá, na sua vida profissional em si. Entendo, entendo. Eu até Certo? agradeço. Mas a culpa é da escola, né? Eu paguei para ter um conteúdo X e não me deram. Tá bom, vamos lá, continuando. Aqui na letra C, ele pede a queda interna de tensão primária e secundária. Ou seja, aqui, vamos aqui. Ele pede essa queda de tensão que eu tenho, tanto no primário quanto no secundário. A gente tem uma tensão V aqui, e quando essa tensão V está conectada nessas resistências, no caso, na resistência e na reatância, ele tem essa queda de tensão devido justamente à sua posição da corrente que ele tem aqui, essa posição da resistência que eu tenho no circuito. Aí tem essa queda de tensão, e essa queda de tensão é justamente o que ele está pedindo nessa letra C. Então, como eu calculo uma queda de tensão, é a mesma forma de lei de Ohm que vocês encontraram, né? Que vocês estudaram. É, é tensão é igual a resistência vezes a corrente. Essa resistência é justamente esse Z. O Z que foi calculado anteriormente. A gente calculou essa impedância equivalente que eu tenho no primário e no secundário, e vou utilizar agora esse valor que eu encontrei nessa questão, no caso dessa letra C, para encontrar a queda de tensão que eu tenho nessa impedância. Para encontrar, no caso, o valor de tensão nesse ponto daqui. Aí, no caso, Z seria esse R, que seria essa resistência, que seria esse valor daqui. No caso, esse valor daqui. E esse I é aquela corrente que a gente encontrou na letra A. Então, vocês estão vendo que as letras, no caso, ao decorrer do passado das letras, vai dependendo das outras letras. Então, se você não souber quem é o I, que seria, no caso, a letra A que ele pediu, você não consegue responder essa questão, no caso, essa letra C, de uma forma mais convencional, digamos assim. Seria a aplicação da fórmula. Aí, você sabendo o I, encontrando o I na letra A, encontrando a impedância na letra B, que foi pedido na questão, você encontra o valor da queda de tensão que eu tenho no primário, aqui, e no secundário. Ele está analisando os dois lados do transformador. Certo? Alguma dúvida? Aqui na letra D, ele pede a força eletromotriz induzida primária e secundária. Aí, eu lembro que alguém me perguntou, quando eu estava dando aula, no caso, estava começando essa parte dos cálculos de um transformador, perguntou a diferença entre a tensão de entrada e a tensão induzida.
e como ela é pedida na questão. E é justamente isso. Na questão, ele me deu, no enunciado da questão, ele me deu as tensões de entrada e as tensões de saída, que seria o V1 aqui e o V2. E na alternativa, no caso na letra D, ele me pergunta qual é a força eletromotriz induzida, ou seja, aquela tensão induzida, aquele E que eu tenho na fórmula, na estrutura do transformador, aquela tensão que está sendo induzida nos enrolamentos do transformador. Então, ele pergunta no primário e no secundário. Aqui, mostrando para vocês, relembrando para vocês, fazendo a lei das malhas, a gente encontra, no primário, a gente encontra essa equação de E, no caso da tensão induzida, a gente encontra exatamente essa equação, fazendo aquela lei que eu acho que vocês estudaram aqui, certo? Faz aqui toda a análise e encontra o valor de E. E também na parte do secundário, fazendo a mesma coisa, a gente encontra o valor de E2, que no caso seria a tensão induzida nos enrolamentos do secundário do transformador. A gente encontra essa relação aí. Aí, sabendo, no caso, as relações tanto de E1 quanto de E2, a gente consegue sim calcular agora o valor das tensões induzidas tanto no primário quanto no secundário. O valor de V1 é conhecido, ele deu no enunciado da questão. O valor de I1 e Z1 foi o que a gente acabou de calcular, que seria essa queda de tensão nessa impedância aqui. A gente acabou de calcular na letra C, que está no valor de 68,7. Deixa eu voltar lá. A gente encontrou aqui, ó, 68,7 e 6,87. A gente encontrou esse valor de queda de tensão. Então, a gente agora pode calcular essa tensão induzida, porque agora a gente tem esse valor de queda de tensão e tem o valor de entrada. Assim, no primário quanto no secundário. A gente tem a queda de tensão no secundário, na impedância do secundário lá, e tem o valor de saída, no caso, do transformador, esse V2, que ele deu na questão. Então, a gente encontra, dessa forma, a tensão induzida no primário e a tensão induzida no secundário. Alguma dúvida? Aí, aqui na letra E, ele pede a relação entre as forças eletromotrizes induzidas, seria o E, tanto do primário quanto do secundário, e as tensões nominais, que seriam as tensões de entrada e saída do transformador. Ele pede essa relação entre uma e outra. Como eu acabei de calcular, a tensão induzida, e eu tenho a tensão eu tenho a relação também das correntes, das tensões nominais, que seriam as tensões de entrada e saída, eu consigo fazer essa relação entre a tensão induzida do primário com o secundário e a relação no caso, a relação de transformação das tensões de entrada e saída, que é justamente isso daqui, dessa forma. Eu tenho dessa relação. Elas são bem próximas porque aquela impedância que eu tenho no transformador, ela é bem pequena. Como vocês estão vendo aqui, né? Ela é da forma pequena, né? Tipo 0,1, 0,3. E o outro 0,001 e 0,003. Ela é bem, bem pequena. Então, essa relação entre as tensões de entrada e as tensões induzidas, elas são bem próximas. Porque elas não são iguais. Justamente por conta de ter essa resistência, essa reatância. Por ele ser um transformador real. Se ele fosse um transformador ideal, a gente ia desconsiderar essas resistências, no caso, essas perdas que eu tenho no transformador, e essa relação de V1 sobre V2 com E1 sobre E2 seria igual. Ou seja, essa relação V1, V2 sendo igual a 10, seria igual a essa relação E1 sobre E2, que também seria igual a 10. Porque V1 seria igual a E1 e V2 seria igual a E2. Entenderam? Seria que V1 aqui é igual a E1 e o E2 aqui
é igual ao V2 aqui. É igual ao V2. Como ele é um transformador real, eu tenho essa queda de tensão aqui por conta desses componentes que eu coloquei, que estariam, no caso, representando essas perdas no transformador, tanto do enrolamento quanto do núcleo. Aí, como eu tenho essa perda aqui, eu tenho essa queda de tensão aqui, que é uma posição, eu tenho uma resistência à posição, né? Tanto no primário quanto no secundário. Então, essa relação de E2 com V2 e E1 com V1, ela não pode ser igual, porque eu tenho algo a mais no circuito. Entenderam? Entendi. Certo. E aqui agora na letra E, ele pede a impedância de carga e a impedância de entrada, ou seja, ele pede aquele valor de Z da carga, que fica lá no secundário, e a impedância de entrada. No caso, a gente agora vai relacionar as tensões de entrada com a corrente de entrada com a tensão de saída e a corrente de saída. No caso, corrente primária do secundário, tensão primária e secundária. É justamente isso aqui, a aplicação de fórmula. A gente quer saber a impedância da carga, como a gente tem aqui a impedância da carga, a gente tem uma carga, que tem a impedância ZL, aqui ZL. Aqui vamos supor que é um transformador, aqui é a outra parte, o resto do transformador, né? A gente tem uma corrente que passa aqui, que é a corrente do secundário, que seria esse 2, e a gente tem essa tensão nos dois terminais da carga, que seria o V2. Então, aqui é lei de Ohm normal. Esse Z seria, no caso, a nossa resistência, comparado com o estudo de circuitos normal, né? Circuito resistivo. A gente tem que essa resistência, no caso, o Z, é igual a tensão dividido pela corrente. É a lei de Ohm. E essa tensão é a tensão de saída, V2, que ele deu na questão. E esse 2, que é a corrente do secundário, foi o que eu encontrei lá na letra A. Na letra A. Aí encontra essa impedância, esse valor de resistência da impedância no secundário, né, que é da carga, e fazendo a mesma análise com a tensão de entrada e a corrente de entrada, eu também encontro a impedância do primário, ou seja, a impedância de entrada do meu transformador. Também tem essa resistência de entrada. Como vocês podem ver, da ordem também, mas também tem uma relação de transformação aqui no caso, que seria aquele ZL é igual a relação de transformação ao quadrado multiplicado pelo Z da carga. Certo? Uma relação de transformação é 10, como ele está ao quadrado, ficaria 100. Aí aqui, como ele está 0,1058 multiplicado por 100, ficaria 10,58. Certo? Com dúvida? Aqui é uma outra questão, né? Um transformador abaixador de 500 kVA, 600 de 60 Hz de frequência, e agora ele é um transformador do tipo 230/2300. O outro ele era 2300 por 230. Aí ele tem esses parâmetros que estão descritos aí. Eu coloquei que ele tem R, XL, R2, XL. Aqui no caso seria XL2, não XL1. Aqui é XL2, que seria a reatância indutiva do secundário do transformador. E ZDL, ele me dá uma impedância de carga, ele me dá o valor da carga. Aí ele pede a resistência interna, a mesma coisa da outra questão lá. Ele pede a resistência interna, que eu vou calcular, só que agora aqui eu posso calcular utilizando... Não, aqui no caso ele pede a resistência interna equivalente, referida ao primário. Então a gente vai utilizar aqueles conceitos de... Eu tenho um transformador que tem o lado primário e secundário, e eu quero que a parte secundária seja vista pelo meu primário, ou seja, ele seja visto pela minha tensão de entrada e minha corrente de entrada.
Lembrando que a gente pode fazer isso tanto no caso, referido ao primário, quanto referido ao secundário. Só que aí a relação muda. Como eu mostrei para você, eu mostrei para vocês a parte referida ao primário, ou seja, essa parte do secundário vai ser, vamos supor assim, transportada para a parte primária do transformador. Então, eu mostrei para vocês as equações que vão ser referentes à parte do secundário vindo para o primário. Mas também tem a parte do primário indo para a parte secundária. Certo? Então, aqui ele pede a resistência interna equivalente referida ao primário, ou seja, a resistência que eu tenho tanto do primário quanto do secundário sendo vista no primário do transformador. Aí aqui é aquela relação que eu tinha mostrado a vocês, que a resistência de um transformador, no caso a resistência primária, como eu estou vendo pelo primário, pela parte do primário, eu peguei o secundário e coloquei no primário, então a resistência do primário ela não muda. Mas sim, a resistência do secundário tem essa relação de transformação ao quadrado, porque eu tive que fazer essa mudança de um lado para o outro, né? Então eu tenho que considerar essa relação de transformação no circuito magnético do transformador. Então, quando eu peço a resistência equivalente do transformador, eu quero essa soma desses dois componentes, dessas duas resistências. Tá entendendo? Tá claro para todo mundo? Até aí, João, tudo bem. Tudo bem, né? Esse agora eu tô entendendo. Pronto. Aí, eu tenho essa resistência do primário e a resistência do secundário, que ele deu na questão. E como eu estou trabalhando com resistências, no caso, estou trabalhando com resistores, eu posso sim fazer essa soma, no caso, essa soma direta, para encontrar essa resistência equivalente. Eu estou trabalhando só com o resistor do primário e o resistor do secundário. Aí ele está multiplicado, no caso, por essa relação ao quadrado, justamente por conta dessa mudança que eu fiz. Então é só aplicação de fórmula. Só somar e vai dar o resultado. E como eu tenho aqui uma tensão de entrada de 230 e a tensão de saída de 2.300, fazendo a relação de transformação V1 sobre V2, eu encontro que a relação aqui de transformação vai ser igual a 1 sobre 10. Então, eu vou pegar esse 1 sobre 10 ao quadrado, que é essa parte da equação aqui, multiplicar pela resistência do secundário e somar com a minha resistência do primário. Tá aqui, resistência do primário, resistência do secundário. Então, o que ele deu na questão, resistência do primário, resistência do secundário. Fazendo esses cálculos, eu encontro a resistência equivalente interna do transformador que está sendo referida ao primário. Que foi o que ele pediu na questão. Certo, né? Ô, professor, Oi, pode falar. Pode falar. Aqui, a letra B, ele pede a reatância interna equivalente referida ao primário. A mesma história da resistência. Aqui a gente vai pegar a parte do secundário também e vai colocar no primário, para tirar aquela parte magnética do transformador, aqueles enrolamentos, enfim, aquela parte que seria mais complexa de analisar se tivesse no circuito. A gente juntou o circuito primário com o secundário. Para juntar esse circuito, para ficar somente o circuito elétrico para a gente analisar, a gente faz no caso, essa reflexão, né, do secundário para o primário. Aí é justamente esse referido ao primário, é quando a gente fala que o secundário foi para a parte do primário, foi refletido para o primário do transformador. Aí ele pede a reatância interna, que seria, no caso, a soma das reatâncias que eu tenho, tanto do primário quanto do secundário. E aqui, cadê? Aqui é o XL2 que eu falei para vocês. Seria do secundário. Está escrito errado, né? Aí, para eu poder fazer isso, eu também tenho aquela relação, já que o secundário veio para o primário. Então, eu tenho essa relação aqui. Eu não posso simplesmente somar diretamente sem essa relação, porque eles são circuitos diferentes, né? Então, ele tem uma parte magnética no meio. Aí, para eu poder fazer essa soma direta de reatâncias, como eles são eles são o mesmo componente, no caso, os dois são reatâncias, eu posso fazer essa soma direta. Se eu quisesse somar um resistor
com essa parte reativa, que seria o XL, eu não poderia porque o resistor é real e o XL é do tipo imaginário. Então, como aqui eu estou tratando somente de reatâncias, ele pede a reatância equivalente, então posso sim fazer essa soma direta das reatâncias do primário com a reatância do secundário. Só considerando esse A ao quadrado, que seria a relação de transformação. Então, como eu falei para vocês, o A é do tipo de 1 sobre 10, substituo na questão, multiplico pelo XL2, que ele deu na questão, e somo com o meu XL1. Aí vai me dar esse X equivalente, que seria a reatância equivalente do transformador, reatância interna equivalente do transformador, referida ao primário. Certo? Alguma dúvida? Aqui, letra C. A impedância interna equivalente referida ao primário. Agora, ele quer impedância. Ele não está falando nem de resistência, nem está falando de reatância. Na verdade, ele está falando da soma deles dois. A gente encontrou a resistência equivalente e encontrou a reatância equivalente. A impedância é a soma dessa parte real com essa parte imaginária. Vai me dar um valor. Aí, para eu poder fazer isso, eu já encontrei a resistência e a reatância. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora, como eu quero a soma de uma parte real com a parte imaginária, é justamente aquilo que eu expliquei para vocês. É aquele x ao quadrado com y ao quadrado na raiz. Então, para encontrar esse valor de z equivalente, que é dessa forma real, com esse j que me diz que é imaginário. Esse j imaginário é justamente por ser uma reatância indutiva. Aí ele é mais j, esse valor que a gente encontrou que foi o x equivalente. Então, esse z equivalente seria a raiz desse termo real ao quadrado com esse termo imaginário ao quadrado. Vai me dar esse valor aqui. Alguma dúvida? Aí agora ele pede a impedância de uma carga de 10 ohms referida ao primário, que é justamente aquilo que eu falei para vocês. Como ele está referido ao primário, eu tenho que considerar essa relação de transformação ao quadrado. Porque eu estou desconsiderando a parte magnética, mas tenho que considerar a relação que eu tenho no transformador internamente. Então, esse ZL1, que no caso seria essa impedância da carga, no caso referida ao primário, esse ZL seria a impedância da carga, que é o que ele me diz na questão que seria 10, e esse 1 na frente, ele está me indicando que ele está sendo referido ao primário. Se tivesse ZL2, é porque eu peguei a parte do primário e coloquei, no caso, eu refleti para o secundário. Mas como eu não falei para vocês, no caso, eu não fiz com vocês esse cálculo referindo o primário para o secundário, eu só fiz o inverso, né? Eu só fiz o secundário indo para o primário. Então, eu estou pedindo aqui para vocês a impedância de uma carga referida ao primário. E é essa relação que eu demonstrei para vocês com os cálculos, né? Essa relação de transformação, como eu falei, é 1 sobre 10, está ao quadrado aqui, multiplica por essa carga que ele deu na questão, essa impedância de carga que ele deu na questão, que é 10. Então, vai ser esse 1 sobre 10 ao quadrado multiplicado por 10. Aí, a carga referida ao primário, no caso, a carga vai ser enxergada pelo primário, pelos componentes do primário, que seria a tensão e a corrente, por esse valor aqui, e não pelo valor de 10. Porque tem aquela relação de transformação ainda. Certo? E aqui agora ele pede a corrente da carga primária se a fonte de alimentação é de 230. Na questão ele fala que é 230 e aqui ele reforça dizendo que é 230. Então ele pede essa corrente de carga no primário. Aí para eu encontrar essa corrente é lei de Ohm. Só que agora eu tenho que considerar a impedância que eu tenho na carga
que está sendo enxergada pelo primário, que é esse 0,1, e a impedância equivalente que eu tenho ocasionado pelas perdas do transformador, que é esse ZEC de 1 aqui. Certo? Eu faço a soma deles dois, mas por ser, no caso, esse ZEC 1, ele tem uma parte real com a parte imaginária, eu faço, no caso, somente a parte real, a soma da parte real, que seria essa parte aqui, e essa parte aqui é a parte real da carga do transformador. Eu pego e somo eles dois, que são reais, uma soma direta, e a parte do imaginário, como a carga do transformador não tem parte imaginária, ela pode ter, mas nesse caso aqui ela não tem uma parte imaginária, então essa parte imaginária que eu tenho da impedância equivalente, ela não vai ser somada, porque esse 0,1 aqui, por ele ser totalmente real, é como se tivesse aqui um mais J0. Então, se eu somar essa parte imaginária que eu tenho da impedância equivalente com essa parte imaginária que eu tenho da impedância da carga, vai dar a mesma coisa de só, no caso, considerar a parte da impedância equivalente, porque o da carga, ele não tem essa parte imaginária. Então, eu vou ter esse valor aqui, no caso, da parte real, da soma deles dois, junto com essa parte imaginária. Aí eu faço a mesma coisa, aquele z igual a raiz dessa parte aqui ao quadrado, mas essa parte ao quadrado. Aí eu vou encontrar um valor. Vamos supor que eu encontro um valor de t. Encontro o valor de t. E esse valor de t, no caso, vai estar dividindo esse 230, que seria a tensão de entrada do circuito. Certo? Aí essa corrente vai me dar esse valor aqui. Alguma dúvida? Alguém? Não, nenhuma dúvida, não. Estão entendendo? Ou não tem dúvida porque não está entendendo? Se quiser, pode explicar de novo, professor. Explicar essa letra E ou... Rapaz, se quiser fazer outra aula, não tem problema nenhum também. Explicar o quê? A letra E. A letra E, né? Certo. Então, aqui ele pede a corrente primária se a fonte de alimentação é 230. Então, ele pede esse I, esse valor de I. Pela lei de Ohm, a gente sabe que I vai ser igual a tensão dividido pela resistência. Tá cortando o áudio? Tá cortando para todos ou só para você? Tá, pra mim tá bom. Pra mim Tá tá bom. bom? Tá bom, né? Deve ser sua Pra mim internet. tá bom. Pra mim também tá bom, velho. Deve ser a internet de Sidney. Aí vamos lá, continuando aqui. A gente tem essa relação da lei de Ohm, que seria a corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Essa resistência é justamente essa soma de resistências, no caso. Essas impedâncias são um tipo de resistência. Então, eu tenho uma resistência, no caso, a impedância da carga, e eu tenho a resistência, no caso seria a impedância das perdas do transformador. Então, somando essas duas resistências que eu tenho no transformador, eu vou ter essa resistência total, vamos supor assim. Só que como elas estão em valores... Professora, essa resistência pode somar uma pela outra? Então, como elas estão em valores de impedância, no caso, essa impedância equivalente 1 aqui, tá vendo? Ela tem a parte real e a parte imaginária. Se essa parte imaginária aqui dela fosse zero, eu podia somar diretamente uma com a outra. Podia somar esse ZEC com esse ZL. Normal, porque a parte imaginária seria zero. Mas como eu tenho essa parte imagináriazinha, que é pequena, mas ela ainda existe, então eu não posso somar diretamente essas duas. Eu não posso fazer 0,002 mais 0,1, porque eu tenho essa parte imaginária aqui ainda. Então,
eu faço a soma da parte real, que seria esse 0.002 com esse 0.01 desse ZL, porque esse ZL1, ele é igual a 0.1 mais J0. Ou seja, isso aqui é zero. Não existe. Então, eu somo essa parte real do ZEC com essa parte real do ZL. Vai me dar esse valor de 0.102. E o imaginário eu também somo, no caso aqui, o J0, só que como ele é zero, então não precisa considerar nos cálculos, porque ele é zero. Mas aqui, como ele é 0.006, por menor que seja, ele ainda existe. Então, eu tenho que considerar também aqui que ele tem essa parte imaginária. Então, fazendo o Z equivalente, que seria esse R aqui de baixo, tem que fazer aquela análisezinha da raiz